Muito bom dia. Bom dia. Estamos na reta final, não é? Hoje será o último dia. Amanhã parece que vai haver a possibilidade ainda, se houver alguém que queira colocar algumas perguntas daquilo que nós falamos ou de aprofundar alguma coisa mais noutra direção, teremos esse gosto também. Antes de começar, eu gostaria de fazer-vos uma pergunta. Alguém tentou pôr em prática sós aquele tipo de oração que nós ensinamos aqui? Graças a Deus. Houve alguns. Difícil. É difícil? Eu sei que não é fácil. Eu também adverti disso, não é? Eu disse que leva tempo, nós vamos construir a pouco e pouco, mas eu vou dizer-vos uma coisa, não desistam, porque podem ter a certeza que a vossa vida vai mudar com esse tipo de oração. Ok, nós hoje vamos avançar para o terceiro mandamento, e a este terceiro mandamento eu dei este título: Como poderemos vir a ser? Eu não sei se repararam, mas na letra deste hino que nós acabamos de cantar, que os jovens escolheram, tem uma letra realmente fabulosa, e nessa letra também vem lá dizer qualquer coisa como eu posso ser, não é? Lembram-se disso? Eu não estou a ver bem a frase, mas é qualquer coisa como eu posso ser. E este mandamento vai nos falar como poderemos vir a ser. Isto porque Deus nos quer ajudar muito. Eu lembro aqui que no lugar santíssimo há duas coisas que nós temos que estar sempre atentos, recordar sempre. A primeira é a misericórdia, e a segunda é o caráter de Deus. Estas coisas, podem acreditar, vão juntas. O caráter de Deus é aquilo que Deus mais gostaria que nós pudéssemos ter, cada um de nós. Mas Deus sabe que não é fácil. E por isso mesmo, Deus põe a sua misericórdia em primeiro lugar. Aquilo que Deus pede é: por favor, não desistam. Não desistam de vir ter comigo, não desistam de seguir este caminho que eu vos mostrei, que vos tenho mostrado pela minha palavra. Dissemos que depois do pecado passou a haver duas referências. Essas referências são Deus e Satanás. E agora surge uma pergunta, e a pergunta é: a que referência estou eu a seguir no meu dia a dia ou no dia a dia da minha vida? Qual é a referência? Se nós formos honestos com o Senhor e conosco próprios, qual será a nossa resposta? Na maioria das vezes, com certeza, não é que nós queiramos, mas sem nos apercebermos até, já está tão enraizado em nós, não é? A nossa maneira de ser está muito enraizada, que sem nos apercebermos, lá estamos nós a imitar o inimigo. E acreditem numa coisa: Deus não está preocupado com as minhas quedas. Deus está preocupado é se eu não me levanto das minhas quedas e digo a Deus: Senhor, hoje mais uma vez não consegui, mas olha, Senhor, com a tua força eu não vou desistir. Eu vou continuar, Senhor, a lutar. Sou fraco, tu sabes que eu sou fraco, Senhor. Quando tu me chamaste, já sabias como eu era. E, portanto, Deus conhece isso tudo. Deus conhece isso tudo. Por isso, não nos devemos preocupar muito com as nossas quedas. Eu faço-me entender, não é que eu não me preocupe, eu preocupo-me. Mas eu não desisto. Eu digo: Senhor, eu vou em frente. Ellen White, ela tem uma carta que escreve, não sei se já fiz referência a isto,
mas ainda que tivesse feito, é bom recordar. Ela escreve uma carta a uma pessoa que se autocriticava muito, estava sempre a errar, e ela estava tremendamente desanimada. E Ellen White chega a dizer a determinado momento nessa carta: olha, Deus às vezes permite alguns aspectos negativos na nossa vida para nós reconhecermos que dependemos de Deus. Ainda que eu tenha uma vida muito correta, a determinado momento eu vou cair. E isso, muitas vezes, Deus diz assim: eu não te vou ajudar agora para tu veres que tu és fraco. Quer dizer que essas quedas servem ou deveriam servir para nós nos aproximarmos mais de Deus. Mas como é que eu me vou aproximar de Deus? É reconhecendo: Senhor, realmente eu sou fraco. Eu vou dizer-vos uma coisa: muitas vezes nas minhas orações, por causa das minhas faltas, eu rio-me com Deus. E digo assim: olha, Senhor, mais uma vez, apesar de eu te pedir já tanta vez, apesar de tu saberes que eu tenho vontade de corrigir isto, Senhor, ainda não consegui. Mas olha, ó Pai, eu agradeço a tua misericórdia, agradeço os méritos de Cristo e não vou desistir, Senhor. Ajuda-me a ter força para não desistir, para me levantar sempre que eu caio. Bom, mas vamos continuar a avançar. E a pergunta é: estou eu a ser misericordioso, piedoso, bondoso, longânimo, perdoador? Ou, conforme nós vimos no segundo mandamento, como é que eu uso a minha boca, os meus olhos, os meus ouvidos, as minhas mãos e os meus pés? Meus queridos irmãos, apesar de eu ter feito este santuário já dezenas e dezenas de vezes, eu tenho que reconhecer que quando volto a ele outra vez, eu tenho que dizer: eu ainda não sou usado por Deus muitas vezes. Acreditem nisto. Muitas vezes ainda não sou usado por Deus. Não me deixo usar pelo Senhor. Mas eu não desisto. Eu confio no meu Deus. Eu sei que Ele é um Deus perdoador. Sei que Ele é um Deus de amor. E sei que Ele me recebe com toda a misericórdia. Por isso, eu não quero estar afastado do meu Deus nem um bocadinho só. Porque eu quero realmente, a pouco e pouco, na minha vida, demonstrar o seu caráter. E acreditem, quando nós mudamos assim repentinamente, às vezes pode ser mau. Acreditem nisto. Porque depois podemos passar para o outro extremo. Não façam isso. Deus quer fazer um trabalho gradual conosco. Sabem para que é gradual? Para ganhar raízes. Porque se uma árvore não tem muitas raízes, quando vem o vento, ela tomba. Mas quando ela tem raízes profundas, ela já não tomba. E nós precisamos espiritualmente ganhar raízes também. E essas raízes já é pouco e pouco, é fracassando, indo ter com Deus, pedindo perdão, reclamando as promessas de Deus. A pouco e pouco, essas raízes vão se aprofundando. Eu vou dizer-vos, eu neste momento, aqui há tempos na igreja do Barreiro, eu dizia: eu nunca me vi tão pecador como hoje. Sabem porquê? Porque eu conheço melhor agora o meu Deus. E quando eu contemplo o meu Deus e me vejo a mim, eu digo: que miséria. É verdade, nunca me vi tão pecador como hoje, mas também nunca vi o amor de Deus tão profundo como o vejo hoje. E gostaria muito que todos vocês chegassem a esta situação. Bom, contemplando o caráter de Deus, vamos ver o terceiro mandamento. E no terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. É um bocado forte isto, não é? É um bocado forte. O Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Agora, o que resta saber é o que é o tomar o nome de Deus em vão. E Deus hoje vai dizer-nos assim: olha, mais uma vez,
eu fico muito feliz por tu estares aqui na minha presença, porque tu reclamaste os méritos de Jesus a teu favor. E na oração inicial, o irmão Tony referia isso. Eu estou feliz por tu estares aqui comigo. Mas olha, eu hoje vou-te mostrar algumas coisas que com certeza te vão arrepiar também. Tu vais ver que ainda não me imitas muito bem. Mas olha, eu estou-te a mostrar isto apenas porque te quero dizer como é que eu sou. Que é para tu depois, a pouco e pouco na tua vida, tu me ires imitando. Está bem? Então, fiquem atentos, mas felizes por Deus ter tanta misericórdia de nós que nos vai mostrar. Porque Deus tem muito esse desejo. Não devemos usar o nome do Senhor de uma maneira descuidada, porque o seu nome é santo. E muitas vezes, graças a Deus, entre os adventistas eu não tenho, pelo menos muito a ideia. Lá poderá acontecer uma vez ou outra, mas aquilo que eu tenho visto no meio adventista é que nós realmente temos cuidado e não mencionamos o nome de Deus de qualquer maneira. Mas quando nós às vezes vemos programas na televisão e vemos os apresentadores e sobretudo quem vê telenovelas, então aí o nome de Deus é usado de uma maneira tremendamente em vão. Mas por isso mesmo é que nós devíamos perguntar se deveríamos ver essas coisas, porque aquilo nós não estamos a honrar a Deus dessa forma também. Bom, mas vamos ver como é que nós podemos contemplar o caráter de Deus neste mandamento. Aquilo que o slide que eu pus anterior é a letra da lei, mas vamos ver a espiritualidade da lei. Quando digo que sou um cristão e não procedo em conformidade com a palavra de Deus, eu estou a usar o nome de Deus em vão. Vamos lá ver. Eu digo, vou-vos contar uma pequena história. Um dia recebi um telefonema na União de uma jovem que queria ver. Eu falei-vos nisto? Não. A pessoa que está. De uma jovem que me queria ver, queria muito falar comigo. E essa jovem veio à União. Eu tenho a impressão que contei. Que eu disse depois, quando essa jovem chegou perto de mim, ela disse: pastor, eu vou abandonar a igreja. Quero ser arriscada da igreja. Não contei. Não. Essa jovem disse-me: pastor, eu quero ser arriscada da igreja. E eu disse: então, mas porquê? Qual é o teu problema? E ela começou a chorar e diz: pastor, eu não posso estar numa igreja que diz que ama a Deus e há uma grande hipocrisia. Eu deixei aquela jovem falar e ela, a determinado momento, disse-me: pastor, na minha igreja não há quem faça orações mais lindas que o meu pai. Se eu fosse ter esta conversa que tenho consigo com os membros da minha igreja, ninguém ia acreditar em mim. O meu pai faz orações maravilhosas, é um dos anciãos da igreja, em quem mais as pessoas confiam. Mas, pastor, lá em casa o meu pai é um diabo. Essa jovem foi direta. E vou dizer-vos, não foi o único caso. Eu ia muito aos acampamentos com os jovens, quando eu era mais novo. Agora é raro ir, mas aquela jovem dizia: o meu pai lá em casa é um diabo. Bate-nos a nós sem dó nem piedade, bate a minha mãe, está sempre a refilar connosco. E eu tive que ouvir aquilo com muita atenção e dizer-lhe que Deus não tem culpa disso. Mas reparem no que está ali escrito. Eu digo que sou um cristão, mas se a minha vida é contrária àquilo que eu digo, eu estou a desonrar o nome de Deus. Estou a dizer: eu sou igual a Deus. Eu sou um cristão.
Eu sou um seguidor de Cristo, mas a minha vida mostra o contrário. Será que também alguém na nossa vida poderá estar a dizer: vão à igreja para quê? Para que é que eles vão à igreja? Acontece isto, acontece aquilo. Um dia, e aqui curvo-me diante do Senhor em humildade, um primo meu não me disse diretamente a mim, que isto aconteceu antes de eu ir estudar teologia. Esse primo disse a um familiar: oh, ir à igreja? Para quê? Para fazer a oração antes da refeição? E eu naquela altura assustei-me. Era a única diferença que ele via em mim e que ele via na minha família. Na minha família, os meus pais, nessa altura eu ainda era solteiro. Era a única diferença que ele via, era o fazer a oração antes da refeição. E aquilo assustou-me muito. Eu digo que sou cristão, e como é que é a minha vida? Vamos continuar? Senhor, são duas perguntas que Ellen White faz. Senhor, como poderei servir-te melhor e como engrandecer e glorificar o teu nome na terra? A segunda pergunta é: como conduzir a minha vida para fazer do teu nome um louvor na terra, levando outros a amar-te, a servir-te e a honrar-te? Eu tenho que dizer que numa igreja, posso dizer qual foi a igreja de Coimbra, não tenho dúvidas em dizer isto, havia ali um irmão que eu muito admirava. Um irmão que me dava vontade de estudar mais a palavra de Deus, por vê-lo, não é? E por ver a maneira como ele reagia. E eu às vezes via, alguns dos jovens podiam até dizer, sei lá, alguma palavra que não era tão própria para um cristão. Eu não via aquele irmão condenar aqueles jovens. Via aquele irmão sorrir e depois dizer: olha, se tu puderes evitar essas palavras, evita. E aquele, para mim, homem de Deus, ajudou-me muito a pensar que realmente eu também poderia ser assim. E eu dizia nas minhas orações a Deus: ó Senhor, eu quero ser como aquele irmão, Senhor. Vocês estão a ver aqui? Como poderei eu conduzir a minha vida para fazer do teu nome um louvor na terra, levando outros a amar-te, a servir-te e a honrar-te? Nós podemos ser isso. Ontem a Karen dizia isso também, naquele testemunho que deu. Levar outras pessoas a honrar a Deus. Pode ser realmente alguma coisa extraordinária nós podermos ver que outros estão a admirar a nossa maneira de ser. Isto, não há coisa melhor que pague isso. Vamos continuar. Como é que Deus vê o ser humano? E isto é tremendamente importante nós vermos isto para depois compreendermos o inverso. Como é que Deus vê o ser humano? Em primeiro lugar, Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quando Deus viu quando Deus viu primeiro o mundo já era perfeito para Deus dar a Cristo? Era perfeito o mundo? Não. O mundo é imperfeito. Não há nada perfeito neste mundo, em nós, seres humanos, não é? Há muita coisa boa. Mas quando Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, é assim que Deus vê o ser humano. Deus vê o ser humano na sua miséria e, apesar de estar na miséria, ama o ser humano. E por isso Deus enviou o seu Filho. Imaginem que se Deus dissesse assim: esta humanidade são desprezíveis. Eles, olha, apesar de eu lhes dizer o caminho, eles andam sempre pelo caminho torto. Não vale a pena fazer nada por eles. Olha, a destruição para eles. Imaginem que Deus tinha dito isso. Mas não. Deus amou os homens da sua miséria, no seu pecado. E Deus disse: eu vou enviar o meu Filho para morrer por eles.
Vejam como é que Deus viu Adão e Eva. Eu já vos disse aqui, Deus criou Adão perfeito, criou Adão sem tendência para o mal, avisou-os do inimigo, e se vocês forem ao livro, aquele livro Patriarcas e Profetas, ou A Verdade sobre os Anjos, vão ver a maneira como Deus avisou Adão e Eva. Diz que os anjos diariamente iam ter com Adão e Eva e falavam-lhe desse inimigo, e como ele tinha transtornado tudo, diziam tudo isso a Adão e Eva. E estavam a dizer: olha, Adão, se tu passares esta prova, não vai haver mais provas deste género. Então, Adão estava totalmente avisado. Mas mesmo assim eles erraram. E quando eles erraram, Deus foi à procura deles. E quando Deus os encontrou, lembram-se que Adão ainda fugiu, não é? Fugiu, o sentimento de culpa. E quando Deus os encontrou, e quando lhes perguntou realmente o que é que tinha acontecido, e eles aí confessaram, embora com acusações, não é? Olha, Senhor, foi a mulher que tu me destes. E a mulher vai dizer: olha, Senhor, foi a linda criação que tu fizestes. Foi a serpente, Senhor. A acusação, em certo sentido, era para Deus. Mas Deus vai dizer isto a Adão e Eva: e porém inimizade entre ti e a tua mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus não disse isto à mulher, disse isto à serpente. Não é? Disse isto à serpente. E o que é que Deus queria dizer com isto? É a primeira promessa da vinda do Messias. Deus diz a Adão: Adão, eu estou a olhar para ti, vi que tu não seguiste as minhas instruções, vi que tu ainda estás com justificações, mas eu quero te dizer uma coisa: apesar de tudo isso, eu amo-te tanto, a ti e à Eva, e à vossa descendência que virá depois, que eu vou enviar o Messias para morrer por vocês, para vocês terem uma segunda oportunidade. É assim que Deus vê o ser humano. Reparem com Caim. Eu costumo dizer que Caim foi o maior assassino do mundo. Sabem porquê? Matou 1/4 da população do mundo. Não foi? Mas também não é verdade, porque naquela altura Adão e Eva já tinham outros filhos. Mas, meus queridos irmãos, Caim ainda não tinha havido nada, havia já o pecado, claro, mas nada assim de monstruoso. E Caim mata o irmão e esconde o irmão. E quando Deus aparece junto dele e lhe diz: Caim, onde é que está o teu irmão? E Caim, ainda meio irado, com certeza, responde a Deus: eu sei lá do meu irmão, sou eu o guardador do meu irmão. E quando Deus lhe diz: olha, o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então Caim aí viu que tinha sido descoberto. Caim viu que Deus vê tudo, como nós já vimos no mandamento anterior, não é? Deus está presente em todo lugar. Ainda que seja no oculto, Deus está aí presente. E quando Caim viu aquilo, disse assim: fui descoberto. E ele diz: agora qualquer que me encontrar me vai matar. Meus irmãos, querem ver o que é que Deus fez? Como é que Deus vê o criminoso? Deus disse assim: o Senhor disse: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse quem o achasse. Já viram como é que Deus vê até o criminoso? Quando nós vemos um criminoso, qual é a nossa reação? Se for só chamar a polícia, já não é mau. Mas nós ficamos com uma raiva muito grande dentro de nós. Não é verdade? E nós, se nós pudéssemos, éramos capazes de: olha, este indivíduo não está aqui a fazer nada. E liquidávamos o fulano. E o que é que nós estávamos a fazer aí? A sermos criminosos também.
Mas nós não estamos a ser criminosos apenas porque não podemos. Mas na nossa mente, na nossa intenção, com certeza já estamos a ser. Mas Deus não vê o ser humano dessa maneira. Deus não vê o pecador, não vê o criminoso dessa maneira. Sabem porquê? Porque Deus sabe como é que nos criou, com a semelhança divina cá dentro de nós. E Deus sabe que se essa pessoa com certeza tiver uma oportunidade, essa pessoa ainda pode voltar a arrepender-se e a corrigir a sua vida. E Deus esperava isso de Caim. Eu de Jacó não vou falar, já falamos o suficiente acerca de Jacó, mas vou apresentar esta passagem de Romanos, que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda que pecadores. É interessante isto, não é? Prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, não por nós sermos já perfeitinhos. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E apesar de continuarmos a ser pecadores. Esta é a maneira como Deus olha para o homem. Quer dizer que Deus tem um profundo respeito pelo ser humano, apesar do seu estado pecaminoso. Agora, desculpe lá, irmão Tony, eu vejo um erro no irmão Tony. Eu dou graças a Deus por não vos conhecer. Assim posso falar à vontade, não é? Mas vamos supor, eu vejo um erro no irmão Tony. E eu pergunto, tenho eu um profundo respeito pelo irmão Tony, apesar do seu erro? Se eu não tiver este profundo respeito por ele, apesar do erro, a que referência é que eu estou a seguir? Estão a ver? Satanás não tem respeito por ninguém. Mas Deus tem, apesar dos pecadores. Deus tem um profundo respeito. E nós deveríamos ter um profundo respeito pelo pecador. Ainda que seja no meu lar, a minha mulher, ou os meus filhos, ou o marido, ele é um pecador. Como aquela jovem viu o pai, apesar de estar na igreja, ela via o pai como um diabo. Aquela jovem estava a ter o profundo respeito pelo pai? Não. Aquilo que o pai fazia indignava aquela jovem e era merecedor de indignação? Sim. É que sejamos realmente um meio de salvação. Houve uma passagem que dizia que Deus espera que sejamos fontes de salvação no mundo. E quem sabe será pela minha atitude que eu vou ajudar o meu pai a corrigir aqueles defeitos. Deus tem um profundo respeito pelo ser humano. E agora, reparem nisto. Esta citação, para mim, é uma das citações mais poderosas que nos pode ajudar neste mandamento. Todos os que hão de ser santos no céu, primeiro serão santos na terra. Eu não sei, mas tenho aqui um grupo de pelo menos uns 50 ou 60 santos. Mas é verdade, meus irmãos. Porquê? Porque eu acredito que vocês também, quando erram, estão a ir pedir a Deus perdão e reconhecem os vossos erros. Mas nós temos que ser santos. Então nós temos que saber respeitar e amar mesmo aqueles que erram. E ela continua a dizer: não trabalharão para receber aplausos, não falarão palavras injuriosas, nem estenderão o dedo para condenar e oprimir. Aqui na terra, nós somos chamados para ser santos. E um santo não estende o dedo para condenar e oprimir, para criticar. Um santo não faz isso. Ela depois diz o seguinte: mas seguirão a luz da vida, difundindo luz, conforto, esperança e ânimo aos que necessitam de ajuda e não de censuras e acusações. Agora és tu, Karen. Também não te conheces bem. Mas vamos supor a Karen
faz uma coisa grave em relação a qualquer outra pessoa ou em relação à igreja. Qual é a maior necessidade da Karen? É que estejamos aqui todos nós à volta a dizer: tu não devias ter feito isso, tu és uma pecadora, tu fazes assim, tu fazes assado. Ou é ela precisar da nossa ajuda? O que é que ela está a necessitar mais neste momento? É de acusações? Ou é de conforto, luz? É como diz ali, difundindo luz, ânimo, esperança, conforto e ânimo. O que é que ela está a necessitar mais? Não é eu dizer-lhe: ó Karen, foi um erro grave aquele que tu fizeste, mas eu tenho a certeza que esse não é o teu caráter. Vai ter com Cristo, olha, Ele está à tua espera para te pedir perdão. Deus ama-te, mesmo com esses erros. Lembram-se daquela história que eu contei, daquela jovem que apareceu na igreja para tocar o piano e que estava com todos aqueles, e que ela dizia que amava aquilo. Se amava a Cristo, também amava muito aquilo. Quando eu lhe disse que Jesus a amava apesar daquilo, foram só precisos 15 dias para o Espírito Santo mudar a vida daquela jovem. Só 15 dias. Porque naquela altura, pela graça de Deus, nem sempre consigo fazer isso, mas naquela altura, pela graça de Deus, eu difundi luz, conforto, ânimo, esperança àquela pessoa que não precisava de acusações. Nós não precisamos de acusações. Vejam só na vossa vida. Quando vocês cometem um erro, vão ter com Deus. Vocês ficam tristes por ter cometido esse erro e arrependem-se. Mas alguém mais na igreja sabe que vocês fizeram aquilo? Vocês se arrependeram e foram ter com Cristo e choraram pelo vosso erro? Mais alguém sabe? Não. Mas a verdade é que ela já pediu o perdão a Deus. Agora imaginem a dor que não é para aquela jovem, ela saber que já se arrependeu, que confessou o seu pecado ao Senhor, que está triste por ter enveredado por uma situação que não é a melhor, e agora chegar eu e dizer assim: saíste-me uma vergonha. Tu és uma vergonha para a igreja, és uma vergonha para a tua família. Imaginem. Deus não faz isso. Não é o método de Cristo, mas é o amor que Deus tem por cada um de nós. Depois diz ainda: se ofendeste a vosso amigo ou vizinho, deveis reconhecer vossa culpa, e é seu dever perdoar-vos plenamente. Aqui tem as duas coisas. Eu devo realmente arrepender-me e pedir desculpa, mas depois a outra pessoa tem a obrigação de perdoar. É seu dever perdoar-vos plenamente. E depois diz: deveis buscar então o perdão de Deus. E depois diz: porque o irmão a quem feriste é quê? O irmão a quem tu feriste é propriedade de Deus. Nós às vezes rimos-nos com as desculpas de Adão e com as acusações de Adão. Olha, Senhor, foi a linda mulher que tu me destes. Vê lá como é que foi a tua criação. O Adão não estava a acusar Deus? Mas qualquer um de vós é meu irmão, é propriedade de Deus, porque foi criado pelo Senhor. Se eu vos estiver a ofender, eu estou a ofender o Criador. Estou a usar o nome de Deus em vão. Reparem no que diz ainda: ofendendo, pecastes contra o seu Criador e contra o seu Redentor. Ofendendo o irmão. Aqui nesta altura eu tenho que fazer uma paragem para dizer: meus irmãos, aquilo que Deus me está a dizer é: olha, eu sou assim. Se tu não fizeres desta maneira, estás a seguir o outro. Mas eu continuo a amar-te, porque eu acredito tanto em ti, que se tu estiveres ao meu lado, tu vais chegar a ser como eu sou. Vamos continuar. O que oprime o pobre
insulta aquele que o criou. Mas nós podíamos dizer de outra maneira: o que oprime o pobre pecador, aquele que errou, insulta aquele que o criou, mas que se compadece do necessitado, o honra. Depois ainda diz: o justo informa-se da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. Quer dizer, o justo, preocupa-se mesmo com os pobres, mas os pobres espirituais também, preocupa-se com aqueles que erram. Ele é proativo, ele vai ao encontro daqueles que erram para o ajudar. Não o despreza, não o evita. Se nós estivermos a fazer isto, a que referência é que estamos a seguir? O primeiro mandamento está sempre ali. Eu vou apresentar-vos esta história estava aqui a olhar. Jason, quantos minutos é que atrasamos no início? Eu tenho que ver isso. Eu não perdoo nestas coisas. Este senhor era um pastor espanhol, pastor Isidro Aguilar. Eu já não os conheci. Ok, eu já não os conheci. Isso é o que eu tenho, ou que fomos atrasados. Este senhor escreveu um livro sobre o Pai Nosso. E este livro sobre o Pai Nosso é assim desta grossura. Só sobre o Pai Nosso. E eu aprendi muito com este pastor Isidro Aguilar. E a determinado momento eu dei louvores a Deus quando encontrei esta citação. Não sei se vocês já repararam, eu aqui só tenho textos bíblicos e citações do Espírito de Profecia. Que é para todos entendermos que realmente isto não é meu, isto é do Senhor. Mas esta citação eu vi que era tão preciosa que eu coloquei aqui. Diz ele assim: querido irmão e irmã, não importa qual tenha sido o comportamento dos nossos irmãos no passado, nem sequer qual seja o seu comportamento no presente. Não importa qual tenha sido ou qual seja o comportamento dos dirigentes da Igreja em qualquer época da história da Igreja. Reparem no que ele diz: não importa, ainda que o meu irmão tivesse errado muito no passado, ainda que o meu irmão tivesse errado no presente. E depois ele continua: tu e eu temos um elevado privilégio e um solene dever se queremos contribuir para a construção da Igreja que todos desejamos. Todos nós que estamos aqui desejaríamos ter uma Igreja perfeita ou não? Uma Igreja em que todos se amassem uns aos outros? Claro que gostaríamos. Então, eu tenho um elevado privilégio e um solene dever. É contribuir para o crescimento dessa Igreja. E agora, reparem no que ele diz. Este solene dever e este elevado privilégio não são mais do que tornar visível em nós a semelhança divina. Este homem teve que ser inspirado por Deus para escrever isto. A melhor maneira de eu ajudar os meus irmãos é eu revelar a semelhança divina. Pode acontecer aquilo que aconteceu comigo em relação ao outro irmão. De eu dizer a Deus: ó Senhor, eu gostaria de ser como aquele irmão, Senhor. Ele é extraordinário. Então, por que não sermos nós esse espelho de Deus? Para que os outros, ao olharem para nós, possam dizer: eu também gostava de ser assim. Eu gostava de estudar a palavra de Deus desta maneira. Eu gostava de reagir como Ele reage, com amizade, com alegria, apesar de às vezes fazermos erros graves. Meu irmão, aquilo que Deus está à minha espera é que tu realmente e eu possamos representar o caráter de Deus. Na sua grande misericórdia, Deus continua a mostrar que existem duas referências: Deus e Satanás. A que referência tens estado tu a seguir no teu lar, na igreja e na sociedade?
É uma pergunta que nós fazemos a cada um de nós, o que Deus nos faz a cada um de nós. O que é que realmente tem sido a nossa vida? Diz aqui, o Senhor não nos vê como nós somos, mas como viremos a ser, com a sua divina ajuda. Amém. Esta citação deu-me um grande prazer, porque Deus não me vê como eu sou, mas como eu poderei vir a ser com a sua ajuda. E sabem como é que Deus sabe que eu posso vir a ser? Semelhante a Ele. Deus tem essa esperança. E eu também a tenho. E eu acredito que todos vós também a têm. Agora, se eu olho para os outros como eles são e não como poderão vir a ser, a que referência estou eu a seguir? Um dia, 2 casais, numa das minhas igrejas, aqui não vou dizer qual era essa igreja, mas 2 casais numa igreja minha, 2 casais jovens ainda. Eles disseram: pastor, precisamos de ter uma conversa consigo. Pastor, não se importa de vir à nossa casa? Eu disse: está bem. Marcamos o dia e eu fui lá. E eles disseram, eles tinham muita vontade comigo. E disseram-me assim: pastor, reservamos esse cadeirão para si, sente-se aí. Queremos que o pastor esteja confortável para aquilo que lhe vamos dizer. E eu sentei-me confortável e eles começaram, até tinham algo escrito a mostrar-me todos os defeitos da igreja. Todos os defeitos da igreja. Eles falaram mais de meia hora à vontade, mas meia hora muito, muito prolongada. Eu não disse uma única palavra. Ouvi tudo, aquilo que eles disseram, e no fim disse assim: vocês têm isso por escrito? Então tragam cá isso que eu assino por baixo. Eu estou de acordo com isso tudo. Mas eu tenho que vos dizer uma coisa. Vocês devem ser uns privilegiados tremendos. Deus deve vos amar muito. Sabem porquê? Porque Deus deu-vos a sabedoria para vocês verem onde estão os defeitos da igreja. Agora, aquilo que Deus espera de vocês é ajudar-vos a corrigir esses defeitos. E eu disse: vocês querem unir-se a mim para ajudarmos a igreja? Aqueles jovens ficaram tremendamente desanimados. E eles disseram: não adianta consigo. Um daqueles jovens já me tinha dito uma vez: pastor, vê coisas boas em toda a gente. E eu disse: é verdade. Olha, até também vejo muitas coisas boas em ti. Eu vou-te mencionar algumas. E mencionei algumas. A este propósito, sabem que Ellen White, a determinado momento, num sábado, saiu da igreja e o seu filho, a caminho de casa, o seu filho disse assim à mãe, a Ellen White: oh mãe, aquela família assim, eles fazem isto e eles fizeram aquilo. E Ellen White virou-se para ele e disse assim: oh filho, essa família também tem coisas tão boas. E o filho ficou irritado com a mãe e disse assim à mãe: a mãe também vê coisas boas em toda a gente, até com certeza vê coisas boas no diabo. E diz assim a mãe para ele: olha filho, quem me dera que tu lhe copiasses a perseverança. Quer dizer que até o diabo tinha coisas boas, né? Mas, meus queridos irmãos, o Senhor não te vê a ti como tu és, mas como tu poderás vir a ser. Eu amo este Deus. Eu amo este Deus. Ele não me vê a mim como eu sou, mas Ele acredita em mim.
Ele não te vê a ti como tu és, mas Ele acredita em ti. Terminamos com a nossa oração. Muito obrigado, querido Pai, porque as tuas misericórdias são novas cada manhã. Ao aprofundar mais sobre o teu amor, sobre o teu caráter, humilho-me diante de ti, porque reconheço que estou tremendamente necessitado da tua grande bondade e longanimidade. Fico de veras maravilhado ao saber que continuas a confiar em mim, mesmo perante todos os sinais da minha fraqueza. Grande é a tua fidelidade. Senhor, ajuda-me a ter um sentimento de profundo respeito por cada ser humano, independentemente dos seus erros. Dá-me o poder para saber olhar para os outros como tu olhas para mim, a não ver como eles são, mas como poderão vir a ser com a tua ajuda e com a minha intercessão para que atues poderosamente nas suas vidas. Ajuda-me a ver cada pessoa como tua propriedade, admitindo que é muito preciosa aos teus olhos. Pai, dá-me a coragem para não desistir de contemplar o teu caráter, mas também para não desanimar ao ver a minha condição. Quero ser um farol de conforto, esperança e ânimo para aqueles que, como eu, necessitam de compreensão em vez de acusações. Dá-me a tua sabedoria para te conhecer e imitar. Querem assinar esta oração? Fico feliz se vocês a quiserem assinar, porque eu também quero assinar esta oração. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a força para que realmente possamos copiar este Deus. Se nós copiarmos este Deus, eu vou dizer-vos, os primeiros beneficiados somos nós, não vão ser os outros. Os primeiros beneficiados vamos ser nós, porque vamos viver com uma alegria interior, com um ânimo, algo de extraordinário. Está na hora. Já ultrapassei os tais 10 minutos de misericórdia ali da equipa, mas eu agradeço-lhes a eles porque eles estão a aprender bem a misericórdia do Senhor. Mas ainda temos tempo para 2 ou 3 orações. Eu gostaria de convidar 2 ou 3 pessoas que quisessem vir aqui à frente, sem receio de dizer: olha, Senhor, eu não te tenho imitado muito bem aqui, tenho que reconhecer, Senhor, mas eu quero seguir esta tua orientação. Eu amo-te, Senhor. 2 ou 3 pessoas queiram vir aqui à frente orar. Obrigado. Amém. Mais alguém ainda? Se houver uma terceira pessoa? Ok. Muito bem. Pode começar? Tanto faz. E depois, quando o irmão terminar, faz. Chegue-se para aqui, irmão, se faz favor. Ok. Oremos. Vamos levantar. Oremos. Obrigado, Senhor, porque as colunas do santuário eram cobertas do teu pano fino, que é a tua misericórdia, Senhor. E obrigado, Senhor, porque antes que eu falasse, tu me deste um cordeirinho para que eu trouxesse a tua presença, para que o meu pecado pudesse passar para ele e eu saísse de lá santo como se nunca tivesse pecado. Obrigado, Senhor. E este cordeirinho é o teu filho Jesus, Senhor. Agora que estou dentro, Senhor, dos teus atos, Senhor, quero-te pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, por muitas falhas, Senhor, que tenho feito, mas mesmo assim, Senhor, continuas-me a amar.
Ensina-me, Senhor, a orar. Ensina-me, Senhor, a pôr palavras afáveis, Senhor, que Tu possas aceitar. Mas não quero pedir só para mim, Senhor. Quero também pedir para os meus queridos irmãos, para a Tua igreja, para os meus familiares, Senhor, que aqui não estão. Obrigado, Senhor, porque o Teu tempo não é igual ao nosso. Tu sempre estás à frente do tempo. E nós sempre aprendemos de Ti, Senhor. Quero Te pedir, Senhor, que Tu me animes a sempre Te procurar. Te peço isso não porque haja méritos em mim, Senhor, mas no santo nome de Jesus. Amém. Pai querido que habitas nos céus, obrigada, Senhor, pelo Teu amor, Teu carinho. Obrigada, Pai, pelas mensagens que temos tido o privilégio de ouvir. Obrigada, Senhor, porque temos aprendido, Pai, coisas novas, Senhor. Eu falo por mim, apesar de estar tanto tempo na igreja, Senhor, e cada dia é uma coisa nova que aprendo, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Obrigada, Pai, porque pude aprender também, Senhor, que o propósito da minha vida neste mundo, Pai, é realmente refletir a Tua imagem. E por isso eu Te peço, Senhor, a Tua ajuda para mim e para cada um de nós aqui presentes, Senhor. Senhor Deus, nós não compreendemos, eu por mim falo, Senhor, muitas vezes não compreendo aquilo que realmente Tu queres para a minha vida, Pai. Mas Tu sabes aonde eu poderei chegar e eu Te peço a Tua ajuda para que realmente possa ser usada por Ti e para que possa transmitir a Tua imagem, Senhor, a todos os outros à minha volta. Para isso, Senhor, eu preciso muito da Tua ajuda, Pai, porque só assim poderei fazer. E o mesmo eu peço para os nossos queridos irmãos aqui presentes, Senhor. Seja a Tua misericórdia, Senhor, perdoa as minhas falhas, meus pecados, Pai, e dá-me coragem para sempre que cair, poder levantar e segurar na Tua mão. Em nome de Jesus eu agradeço, Pai, e Te peço. Amém. Santíssimo, Antíssimo Pai, Tu sabes a caminhada que tenho tido ao Teu lado durante longos anos, mas sabes, Senhor, que nos últimos meses não tenho estado afastado de Ti, da Tua palavra, dos Teus ensinos, Senhor. Te imploro, Senhor, por perdão e que me ajudes, Senhor, a retomar novamente os caminhos que Tu queres para mim. Aqui estou, Senhor, com o coração aberto, agradecendo o enviares este Teu servo para fazer brilhar a luz da salvação na minha vida. Pai, fica com toda esta congregação, com todos os irmãos, com todo o Teu povo à face do globo. Que a Tua luz brilhe para a salvação de almas que andam perdidas neste mundo. Ajuda-nos a ser a cada dia melhores, a fazer brilhar e representar a Tua imagem a outros que não te conhecem ou te conhecem erradamente. Senhor, tem piedade de todos nós e ajuda-nos na Tua graça e amor. E em nome de Cristo Jesus, e com perdão das minhas muitas faltas e desvaneios, ó Deus, que venho agradecer e implorar estas bênçãos. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe a todos e um bom dia com a sua presença.